Nesse capítulo a gente também vai falar de processos to be, de processos como eles devem ser ao final da sua transição, para que a sua transição tenha sucesso. Só que aqui a gente vai pegar um tipo especial de processo, os novos processos. No capítulo anterior a gente falou de como transformar os processos existentes. Agora, geralmente esse enfoque faz com que a gente não lembre que novos processos podem ser criados. Dependendo do tipo de transição que a sua empresa está realizando, processos completamente novos devem ser criados, nada relacionados com o que você tem dentro de casa. Quando a gente está falando de uma transição para um modelo de recorrência, isso é especialmente verdadeiro, porque nos modelos pontuais você tem processos específicos para avaliação de necessidade, processo de seleção, venda e entrega. Isso a sua empresa faz muito bem. Mas quando você vai para um modelo de uso recorrente, toda uma gama nova de processos tem que ser criados e tem que funcionar muito bem. A gente está falando de processos ligados à garantia do uso, da satisfação, da ampliação desse uso, da adoção e, no final das contas, da recomendação do cliente. Isso tudo tem que acontecer para que você tenha um motor de crescimento funcionando adequadamente. Esses são processos completamente novos na sua organização. E aí o empresário ele vai ter algumas dúvidas quando ele estiver criando isso. Por exemplo, quais desses processos realmente vão virar macroprocessos, vão ter importância suficiente para terem uma estrutura própria? Quais vão ser inseridos nos macroprocessos existentes? Por exemplo, o que vai ser colocado dentro do processo de vendas ou delivery? Como é que esses processos novos vão se relacionar com os processos que já existem? Quem vai ser responsável por cada um desses novos processos que estão sendo criados? E principalmente, como é que você vai medir o desempenho desses novos processos? Bom, a gente tem que fazer tudo isso porque o novo modelo recorrente ele tem a ver com o conceito da experiência do usuário, tem a ver com o conceito de CX. No conceito de CX, algumas coisas passam a ser nossa responsabilidade. Por exemplo, o cliente usa o que ele comprou. E é nossa responsabilidade garantir que ele use e criar as condições para que ele use. O CX diz que é muito importante que o cliente, além de usar, fique satisfeito com o que ele está usando. Faz parte da experiência. Se ele não estiver satisfeito, cabe a gente entender por quê e ajustar as condições para que ele fique satisfeito. A jornada do cliente, a experiência dele tem a ver também com ele ampliar continuamente o uso do que ele comprou. Cabe a nós criar as condições e os planos para que isso aconteça. Aí realmente ele vai estar tendo uma experiência mais ampla e mais plena. E no final, se tudo isso funcionar, cabe a nós garantir que ele recomende. Recomendação não depende de nós, mas se a gente fizer todas as fases anteriores bem feito, a gente vai chegar no resultado que a gente estava esperando. Tudo isso implica em criação de novos processos, mas esses processos eles são contínuos, significa que você não vai fazer só quando você fez uma venda ou só quando você conseguiu um novo cliente. Eles vão estar acontecendo continuamente e eles são crescentes. Quanto mais você vender e mergulhar nesse modelo, mais eles vão ter que acontecer na sua empresa. Bom, para você criar as condições para que isso aconteça, 3 pilares fundamentais precisam ser desenvolvidos na sua organização. Primeiro, você tem que aprender a conhecer o seu cliente. Em segundo lugar, conhecer não é suficiente, você tem que entender o seu cliente. O que significam as informações que você obteve a respeito do seu cliente. E em terceiro lugar, com essas informações e esse entendimento, você tem que envolver o seu cliente, ou seja, conduzir o seu cliente na condição ou na direção do que te interessa mais. Bom, o que significa cada um desses pilares? O primeiro dos pilares que a gente tem é o pilar do conhecimento. E conhecer significa ter todas as informações que eu preciso. Para ter as informações, eu preciso ouvir o cliente. Em todos os canais que eu já tenho, se for necessário, eu tenho que criar novos canais. Tudo que o cliente quiser me dizer pelo suporte, pelo Fale Conosco, ou seja lá como for, é relevante. Depois, eu tenho que colher dados de uso. É aquilo que ele não está me contando, que talvez ele nem saiba, mas que é muito importante para revelar o que ele está usando, como ele está usando, quando ele está usando cada uma das coisas que foi vendida.
Em terceiro lugar, eu tenho que colher percepções e opiniões. É a parte subjetiva. Ela é tão importante quanto a parte objetiva. O que ele acha, como ele está se sentindo em relação àquilo, como as outras pessoas estão vendo aquele cenário. E a partir daí eu tenho que ser capaz de combinar tudo isso. Combinar as informações diretas com as informações indiretas. As objetivas com as subjetivas. Agora sim, eu estou conhecendo o meu cliente porque eu colhi todos os níveis de informações. Para cada um deles, um processo vai ser criado. Mas isso não é suficiente para você entender. Para você entender, você tem que olhar para essas informações e, a partir daí, você tem que extrair quais são as expectativas que o cliente realmente tem e tinha em relação ao que você vendeu. Eu tenho que extrair a informação de qual é a experiência de uso, como é que está sendo para ele usar o meu produto e por que essa experiência é positiva ou negativa. Eu tenho que daí extrair também o entendimento de quais são as limitações, o que não depende dele para ele expandir ou não expandir, por que ele não está usando no potencial e na plenitude que ele podia. E por final eu tenho que dar muita atenção aos problemas e às dificuldades que ele está manifestando direto ou indiretamente para mim. Só com esse conjunto de entendimentos é que eu vou poder remover todos os obstáculos e garantir que eu sei o caminho para essa ampliação, para esse engajamento. E aí eu posso criar planos específicos de adoção, ou seja, eu posso garantir que ele vai adotar, que ele vai usar. Eu posso criar planos específicos para expansão, ou seja, eu já sei o caminho para ele usar cada vez mais, cada vez melhor o que a gente implantou ali dentro e, no final das contas, criar um plano de engajamento que é a consequência dos planos acima. Então, se eu colhi os dados, conheci, eu passei a entender, se eu entendi realmente, eu posso envolver o meu cliente, fazer com que ele adote, expanda o uso e se engaje em relação ao que está sendo oferecido para ele. Esse é o cenário, você tem que criar processos para apoiar cada um desses elementos. E a gente vai depois dar alguns exemplos de como isso pode ser feito nos capítulos posteriores.